Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Scala e hoje a gente vai falar de um problema muito grave que acontece no atendimento hoje em dia. A gente vai falar aqui sobre o que uma IA faz, que um humano também faz, mas normalmente faz muito errado. E isso é um problema muito grave e é um dos motivos principais pelos quais muitos pré-vendedores, atendentes estão perdendo oportunidade de trabalho para a inteligência artificial. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os problemas que o mercado tem, mas mais do que isso, eu pretendo te entregar aqui no final um método, uma forma prática de você poder lidar com um ser humano no seu atendimento, no atendimento comercial, na pré-vendas da sua empresa, e também uma maneira de você solucionar com IA. Tem duas formas de você solucionar. A forma com o humano prevê processo e checklist, eu vou te entregar tudo prontinho hoje aqui para você poder rodar, tá bom? Então, tudo isso aqui que eu estou falando se baseia em alguns problemas que a gente consegue identificar no mercado. Historicamente, a gente já sabe que pelo menos 90% das pessoas, do usuário comum, do cliente comum, como eu, como você, já disseram ou melhor, né, já deixaram de comprar alguma coisa por causa do atendimento. E daí tem alguns fatores, pode ser a demora, pode ser o tipo do atendimento, tem vários motivos, mas historicamente a gente sabe que mais de 90% das pessoas já deixaram de comprar algo por causa de atendimento. Outra coisa que a gente já sabe é que 65%, em média, ou melhor, que a gente sabe que de 100% de todos os atendentes comerciais, pré-vendedores, etc., em média, 65% do tempo deles fica travado ou gasto em tarefas totalmente operacionais, tá? Então, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal sobre como automatizar a criação de tarefas de follow-up dentro de uma ferramenta de CRM. Então, criar as tarefas de follow-up é altamente, muito demorado, tá? Então, isso toma tempo. E por aí vai. Então, 65% do tempo dessa turma é gasto em atividades muito operacionais. E daí a gente tem outros problemas. Outros problemas são a queixa dos donos de empresa sobre os seus funcionários de atendimento, que muitas vezes deixa o CRM uma bagunça, aquele limbo fica no CRM, tudo bagunçado, tudo errado, complicado. Então tem muitos problemas que acontecem na área de atendimento, e isso não é só atendimento comercial, mas o atendimento por si só, né? Recentemente, fazendo uma pesquisa para uma companhia que a gente está conversando para possivelmente fazer um projeto para eles, a gente fez um cálculo estimativo que eles perdem, em média, aproximadamente 15 milhões de reais por atendimento mal feito. Tá? Isso é perda, dinheiro perdido por causa de atendimento mal feito, com problemas relacionados ao atendimento em si, e também, obviamente, ao tempo gasto. Né? Então, veja, resolver o atendimento tem o potencial de tornar a sua empresa, no mínimo, 10% mais ágil. No mínimo. E podendo, em alguns casos, se tornar, pelo menos a área do atendimento, até 60%, 70% mais otimizada. Então, isso aqui é um problema sério, tá? Porque se você gasta, por exemplo, 5 mil reais por mês com atendimento, o que eu estou te falando aqui é que você pode, provavelmente, otimizar em 3 mil reais por mês. Significa 36 mil. Isso é para uma empresa muito pequena. Agora, pensa numa empresa que, se você tem um negócio com, sei lá, 5 funcionários no atendimento, vão pegar uma média aí, você vai gastar aí mais ou menos uns 240 mil por ano com esses funcionários, mais ou menos. Provável que mais. Talvez uns 300. Vamos pegar 250. O que eu estou te falando é provável que você consiga reduzir o teu custo operacional, despesa operacional, com essa turma em até 60%. Tá? Pode ser 10%, beleza? Mas estou falando que talvez 10% você está economizando de 300 mil, são 30 mil por ano. E 30 mil por ano, meu amigo, para um negócio para qualquer negócio é muito dinheiro, porque você pode pegar 30 mil e botar inteiro em tráfego. E daí, se você gera, estou viajando aqui, né? Mas se você, por exemplo, 30 mil, daí vamos supor que você gera lead a, sei lá, 10 reais. A gente está falando de você ter pelo menos 3 mil oportunidades novas de negócio no ano, tá?
Vamos supor que a tua taxa de conversão é 20%. A gente está falando de provavelmente 600 novas vendas no ano. Então, eu não estou falando só de economizar dinheiro, estou falando de transformar a sua empresa numa máquina de fazer dinheiro. Tá? E isso a gente tem, aos poucos, conseguido construir, graças a Deus, e tem sido interessante essa jornada que a gente tem vivido no atendimento. Então, bom, para a gente ganhar tempo, eu vou falar aqui o passo a passo para você começar a otimizar a sua operação com humanos, tá? Sem falar de IA e tal. Se a gente for falar de IA, boa parte do processo aqui, que eu vou falar de humanos, também vai passar por IA. Mas, falando com humanos primeiro, pode te ajudar a organizar inicialmente já a tua operação e começar a ter resultado já, sem precisar ir para o caminho da IA, tá? Então, antes de eu começar, e se você já está aqui até agora, então você provavelmente gostou desse início do vídeo, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. A ideia aqui é a gente levar esse conteúdo para o máximo de empreendedores possível e transformar pequenos negócios em pequenos laboratórios de crescimento. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre isso, existem aí um processo aqui, deixa eu até ver quantos passos foram que eu organizei aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos práticos para você conseguir organizar a sua operação com humanos, tá? Então, para variar, como eu gosto muito de compartilhar a tela, eu compartilharei a tela novamente, como eu sempre faço, e eu espero que você goste. Se você não gosta, acho que você pode me falar aí o que você gosta, né? Primeiro ponto, definir com clareza o processo de atendimento na chegada. O que significa isso? Chegou um novo atendimento. Você tem que ter muita clareza do que tem que acontecer naquele momento, tá? Para a gente colocar uma energia maior aqui na área comercial, que está ligado mais a crescimento, então vamos pensar no crescimento. Chegou uma nova oportunidade, um novo lead. O que tem que acontecer com esse lead? O que tem que acontecer com o lead? Eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que ligar, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que mandar um WhatsApp, eu tenho que mandar um SMS. O que eu tenho que fazer com essa oportunidade imediatamente? Então, o que eu tenho que fazer com o novo lead? Essa é a pergunta que o teu vendedor vai fazer e você precisa saber responder. Então, o que eu tenho que fazer com o novo lead, certo? Segundo passo, quais são as etapas que esse cara vai percorrer? Vamos definir com clareza as etapas do comercial. Então, pergunta do seu vendedor, quais são as etapas que o lead irá percorrer? Então, chegou o lead. Pô, agora eu tenho clareza. Cara, tem que mandar mensagem para ele, tem que fazer isso e aquilo. Beleza. Quais são as etapas do seu funil? Ou seja, eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Novo lead, chegou o cara. Tentei entrar em contato com ele, entrou em cadência. Estou tentando ali, contato, me respondeu, conectado. Consegui falar com esse cara. Consegui trocar ideia com ele, perguntei algumas coisas e tal. Ele é qualificado? Maravilha, qualificado. Depois, vai depender do negócio, né? Mas vamos pensar que é um negócio de venda complexa. Qualifica o cara e agora? Agendei reunião. Maravilha. Fiz reunião. Se ele fica em fiz reunião, né? Ou posso colocar aqui fiz proposta. Tá? Significa que eu fiz a reunião, fiz uma proposta pro cara. Tá? Se eu não fiz proposta, provavelmente é porque eu desqualifiquei ele. Então ele não é um SQL, certo? Fiz a proposta, maravilha, vendi. Ou melhor, entrou em negociação. E depois eu vou ter ali talvez o final do processo, que vai ser o vendido ou perdido. Tá? Então, o que são as etapas? São essas. Tá? E daí você tem que avaliar o seu negócio. Então, por exemplo, vamos supor que, por exemplo, a gente tem aqui uma academia de modalidades. Aliás, para mim, assim, acho que é a melhor academia da cidade aqui. É Unique. E as etapas deles mudam um pouco. Então, no caso deles lá, eles têm agendamento de café ou aula com o cliente. Né? E daí depois tem esse café ou aula executado. Então, no caso deles, muda um pouco. Se você for para um negócio de
a venda mais simples, né? Tipo, não é uma venda altamente complexa, não tem reunião, tal. Vai ser de novo lead, cadência, conectado, qualificado, fiz proposta, negociação, vendido ou não. E assim por diante. Então você precisa agora definir quais são as etapas do seu processo, tá? Para que a sua equipe saiba qual é o processo de atendimento e agora quais são as etapas que o lead está. Por quê, Ale? Porque todo lead está em uma etapa, ok? A não ser que ele foi perdido ou ganho, beleza? Então, e aqui por quê? Porque o vendedor precisa saber o que fazer. Então, aqui o vendedor precisa saber o que fazer. E aqui todo lead está em uma etapa. Beleza? 3. Definir processo de eliminação por etapa e também filtro de passagem. Então, quando um lead passa para outra etapa, ou quando elimino o lead da etapa. Então, na prática, o que eu quero saber? Quando que eu elimino aquele lead, ou dou ele como perdido, abandonado, e quando que eu passo ele para a próxima etapa? Essa é a pergunta, tá? Então, quando eu passo ele para a próxima etapa? Então, quando eu passo ele para a próxima etapa, quando ele satisfaz os critérios de passagem. Por exemplo, um lead conectado para qualificado, ele vai ter critérios de qualificação, certo? Então, por exemplo, novo lead para cadência, qual é o critério? Eu tentei contato com ele, então entrou em cadência. Cadência para conectado, qual o critério? Ele me respondeu. Conectado para qualificado, qual o critério? Pode ser vários, mas vamos pegar aqui, por exemplo, tem poder de compra, tem interesse no produto e é o decisor. Maravilha, é um qualificado aqui, posso chamar de, talvez, MQL. Agendei de MQL para agendei reunião é o quê? É uma reunião na agenda. Então, ele precisa satisfazer os critérios de passagem para ele para outra etapa, beleza? E quando que eu elimino ele? Quando ele satisfaz os critérios de eliminação, que podem ser, por exemplo, tempo de estagnação na etapa. Tá? O que isso significa? Significa o seguinte: se o lead, se eu movi o cara para cadência e a cadência tem 7 dias de estagnação, de tempo de estagnação, significa que no 8º dia eu devo eliminar esse cara aqui do meu pipeline. Por que eu vou fazer isso, Ale? Por quê? Para manter pipe limpo. E aqui, para mostrar a realidade das oportunidades. Beleza? Quarto passo. E aqui, assim, na verdade, na minha visão, você já deveria, todos os passos, ter isso aqui, mas é implementar CRM. Assim, não tem como ter esse nível de gestão sem CRM, turma. Não tem como, tá? Você até pode gerenciar uma coisa ou outra, tá? Mas um nível completo de gestão, esquece. Esquece. E aqui eu vou resumir, tá? Por que eu vou fazer isso? Para gerir a equipe com eficiência e clareza. Ale, não tem um CRM, contrata nós. Free trial para você por 30 dias. Clica aí no link na descrição e acessa. Clica aí, faz o acesso, fala com a nossa equipe, faz o onboarding, o pessoal vai montar os pipes para você, vai montar a automação, vai deixar tudo prontinho para você, só rodar. Inclusive, para os nossos clientes, você ainda tem treinamento de CRM, treinamento de processo, que é tudo isso aqui que eu estou falando, só que tudo detalhado, mastigado para você. Uma beleza. Para você que tem um comercial bagunçado e quer organizar, é isso aí. Depois disso, treinamento. Então, o que você vai fazer? Treinar a equipe no processo correto. Treinar a equipe na ferramenta corretamente. Como eu falei, né? Se você tiver interesse, não tiver um CRM ainda e precisar de um CRM, contrate o nosso que você ganha isso aqui. Você ganha isso porque a gente implementa para você. Você ganha isso porque a gente dá, você tem treinamento gravado e a gente dá treinamento para o seu time também, tá? Então, fique em paz que isso aqui a gente cuida para você. Depois, sexto, coletar relatórios semanais de atividades comerciais.
Então, esses relatórios você pode tirar via CRM ou via vendedores. Tá? Então, você tem duas maneiras, mas esse é o seu espaço. Seu espaço é semanalmente, pegar relatórios do que está acontecendo no seu comercial. Tá? O que está acontecendo no seu comercial. Então, esse é o sexto passo para você ter organização no seu atendimento e ter um atendimento mais eficiente. E só isso aqui, por si só, você já vai otimizar pelo menos de 20% a 30% do seu tempo, tá? Do tempo do teu time. Porque você vai eliminar um monte de lead que você perde tempo, você vai eliminar leads que não são qualificados, não vai perder tempo com eles. Você não vai gastar mais tempo com reuniões que não satisfazerem o perfil de cliente ideal para venda, ou seja, você não vai fazer proposta para cliente que não tem perfil. Então, você vai eliminar um monte de tempo gasto e provavelmente vai aumentar a sua venda porque você vai dar mais atenção para aqueles leads que têm maior potencial de compra. Beleza? Coletei os relatórios, sétimo passo, implementação do checklist diário na operação. O que é esse checklist? Você vai ver diariamente o seu vendedor, e aqui para operações físicas, isso aqui funciona muito bem. Tenho feito isso com a turma aqui. A gente imprime o checklist e os vendedores preenchem na mão e entregam no final do dia o checklist da operação, mostrando o que aconteceu naquele dia, quantas pessoas chegaram na loja, quantas pessoas eles atenderam, quantas propostas foram feitas, quantas propostas foram negadas, quantas ficaram de responder depois, quantas ele realmente fechou, quais foram as dificuldades do comercial naquele dia, o que aconteceu durante o dia que atrapalhou e impediu bater a meta. Então, todas essas informações você vai pegar todo santo dia. E por que isso aqui vai fazer você crescer rápido? Porque você pegando essas informações todo dia, você vai agir diariamente em relação ao teu comercial e não mais semanalmente ou mensalmente ou anualmente. Você vai pegar todo santo dia o que aconteceu na operação comercial e vai resolver problema para que seus vendedores tenham menos impedimentos e com isso consigam bater mais metas. Beleza? Oitavo, implementação do checklist semanal, talvez até diário, no tático, que é com o gestor, tá? Mesma coisa, assim como o gestor diariamente vai verificar a operação do seu time comercial, semanalmente você vai verificar o checklist do teu gestor, tá? Você vai ver o que está acontecendo com isso. Então, na prática, o que o gestor vai fazer? Ele vai compilar todos esses dados e vai levar para você semanalmente, para você poder avaliar. Ale, eu não faço ideia do que é esse checklist. Como que eu implemento esse checklist? Eu não sei o que é isso. Fica tranquilo. Fica bem tranquilo. Que aqui a gente tem tudo pronto para você. Tudo mil maravilhas para você. Então, o que é o checklist, tá? Vamos lá. Vou mostrar para você aqui. Ó, esse aqui é o checklist de processo comercial diário, tá? Tudo isso aqui pode ser alterado, tá? Mas isso aqui é um resumão, tá? Então, a gente tem aqui a parte do treinamento, aí eu tenho checklist operacional, tá? Tenho checklist numérico, números da operação comercial, tem um checklist diário do gestor, checklist semanal do gestor, tá? E para operações que são físicas, que às vezes o pessoal não está usando CRM durante o dia inteiro, ele ainda pode ter aqui o cadastro dos leads para ele anotar na mão e depois subir isso aqui no CRM para deixar tudo registrado lá. Então, esse checklist, certo? Esse checklist aqui, ele está prontinho para você poder simplesmente imprimir ele e gerar resultado na tua operação. E o mais legal, turma, o mais legal é que você pode acessar esse checklist gratuitamente, tá? No link da descrição aqui, você vai ter acesso a fazer uma cópia desse checklist, tá bom? Bom, basicamente é isso. Esses são os passos para você conseguir resolver problemas do seu atendimento com seres humanos, tá? E daí, para finalizar, o que é interessante? Ale, cara, eu já tenho humano na minha operação tal, e agora eu quero botar uma IA para rodar, tá? Então, primeiro, em relação ao humano aqui, se você quer implementar o CRM, treinar a equipe, ter o treinamento checklist, ter tudo isso aqui pronto na tua operação, você acessa o nosso trial aqui e a gente entrega tudo isso para você, tá? Mesmo com o trial, tá? Depois do final do período, se você mesmo assim quiser cancelar, o que eu acho muito difícil, mas se você quiser, você vai poder cancelar.
O investimento é muito baixo por usuário, é bem, assim, é muito tranquilo. Então, manda brasa aí e a gente ajuda. Na IA é o seguinte, Ale, quero rodar IA. O que eu vou falar para você? Aqui na descrição também, você pode solicitar aqui uma reunião de diagnóstico para a gente entender sua operação e ver se faz sentido uma IA para a tua operação. Se fizer, a gente pode te fazer uma proposta e, quem sabe, criar e desenvolver o projeto para você de IA, tá bom? O que é interessante dizer, tá? O que é interessante dizer? A IA, mesmo sendo uma IA, a gente vai precisar passar pelo processo na implementação de uma IA. A gente vai executa o 1, aqui, ó, define com clareza o processo. A gente executa o 2, clareza das etapas. A gente executa o 3, para que a IA possa executar esse processo. O 4, se a sua IA for comercial, a gente precisa executar o 4, certo? Se você tiver um time complementar a IA, a gente executa o 5, executa o 6, e acho que já deu para entender, né? A gente executa o 7, executa o 8. Ale, mas eu não quero fazer a IA com vocês. Eu já tenho uma IA aqui. Beleza. Então, vamos pensar que você pode executar tudo isso aqui sem a gente, tá? Mas não tem como você implementar uma IA com eficiência no teu atendimento se você não tiver clareza do processo e passar e treinar a sua IA em relação ao seu processo. Se você não tiver clareza das etapas do seu comercial e o que satisfaz as etapas para passar ou para sair aquele lead lá, e treinar a sua IA para isso. E se você não tiver um CRM para gerenciar todas as oportunidades que estão chegando na mão da sua IA, você também vai ter problema. Ou seja, na prática, o que eu estou querendo te dizer? Com humanos, você vai passar por isso aqui. Certo? Com o IA, você também vai passar por tudo isso aqui. Qual a diferença? A diferença é que depois que você faz isso aqui com o IA, você não vai mais ter erro operacional acontecendo. Você não vai ter uma IA que vai passar o lead qualificado, mesmo o cara não tendo condição de compra. Tá? Você não, assim como, e isso o humano acaba fazendo. Né? Muitas vezes o cara fala que não tem a grana e mesmo assim ele acha que tem e passa, vai, faz call, faz reunião, faz proposta e tudo. Então, no nosso caso aqui, não. No caso, a ideia é tornar a IA inteligente o suficiente para seguir exatamente os processos que vão ser definidos aqui. No nosso caso aqui, quando a gente vai implementar uma IA para um negócio, a gente executa e implementa tudo isso aqui. Então, quem faz isso aqui somos nós, tá? A gente define com você, mas é a gente que dá todo o treinamento e monta e deixa a IA preparada para você para fazer isso. Beleza? Então, turma, na prática, o que eu estou querendo dizer com tudo que eu falei aqui nesse encontro, nesse vídeo aqui? Não importa se você vai usar uma IA ou vai otimizar o seu time humano, ou vai contratar humanos, mais humanos. O que importa, primeiro de tudo, é você ter muita clareza de qual é o seu processo de atendimento na chegada do lead, quais são as etapas do comercial que o seu lead vai percorrer, quais são os critérios de passagem de cada etapa e de eliminação de cada etapa, implementar um CRM, dar treinamento e ter checklists garantindo que tudo o que precisa ser feito está acontecendo na prática, todo santo dia, na sua operação. É isso que vai garantir eficiência no atendimento. É isso que vai garantir que a sua operação cresça. Fechou? Turma, basicamente isso é o que a gente acaba implementando para os nossos clientes aqui na prática, tá? E a gente acaba falando disso porque, no final, é o que a gente implementa, tá? Basicamente é isso. Acho que consegui compartilhar aqui tudo que eu tinha de conhecimento em relação a isso, nesse ponto para vocês. Espero ter gerado valor. Tamo junto. Forte abraço. Bora escalar e bora para action. Vamos para cima.